brasileiro está trabalhando ao redor de 70 horas semanais para ganhar uma renda ao redor de R$ 2.000. Quando você fala uma renda ao redor, é uma média, né? Porque quando você pega um cara do Uber, que trabalha 70 horas num Uber Black, ele ganha 3.000, trabalhando 70 horas. Mas o cara do aplicativo de comida, o iFood, não sei o que e tal, ganha 1.000. E ganha 1.000 é o seguinte, para comer aqui e agora e no futuro, esqueça, não tem nada, nem proteção. Se quebrar a corrente da motocicleta, 3 dias sem comer. Eu acho que aconteceu uma coisa boa no Brasil. Resistência ao fascismo íncubo do Bolsonaro. Houve uma resistência boçal a ele, senão ele estaria agora, nós estaríamos vivendo já numa ditadura instalada nos moldes. Essa resistência me dá esperança. Ela foi uma resistência de muitos lugares da sociedade, né? Assim, houve muita gritaria. Não é que o Bolsonaro não estabeleceu um regime fascista, ele não conseguiu. Não conseguiu. Ele tentou, e ele está tentando agora, nós estamos aqui conversando, eles estão lá bolando como é que não vai ter eleição, como é que destrói o Brasil inteiro. Então essa resistência é uma boa coisa para nós, mas há uma questão a ser resolvida, na minha opinião, política, que é o PT. O PT precisa, na minha opinião, tá? E eu falo com autoridade humilde, de quem votou no PT todas as vezes. Eu votei no PT todas as vezes que houve uma candidatura para presidente da República, eu votei no PT em algum momento, né? Votei em você aqui, nessa eleição agora no primeiro turno, e depois votei no PT, votei no Fernando Haddad. O PT deve ao Brasil o que de melhor havia no PT. Eu penso que o PT é um partido, uma agremiação, que foi dominada pelo que havia de pior nela. Mas havia coisas no PT boas, e uma das coisas boas que havia no PT era a proximidade que ele tinha com os movimentos civis da sociedade, que eram oposição. Eu falo, é uma boa hora do PT aprender a ser oposição de novo, uma boa oposição. O segundo turno dos meus sonhos, quando não é por estar na sua presença, eu já disse isso há muito tempo atrás, seria entre você e um representante do PT. Porque isso seria, na minha opinião, um convite ao PT discutir o Brasil objetivamente e compreender-se como um agente da construção, mesmo que não ganhe. Você não pode querer só ser colaborativo quando você ganha. Isso não é democrático. Você tem que também saber colaborar quando você perde, entende? Então, assim, e o PT, como ele domina o imaginário e as esperanças de uma grande parte da população, e como o PT tem a seu favor ter sido um partido de fato nascido dentro de um movimento operário, que foi uma coisa inédita no Brasil, o PT tem uma grande obrigação com a humildade. O PT tem uma grande obrigação em se colocar a serviço. Tudo bem se eles quiserem ter um candidato a presidente da República, claro que eles podem ter, mas eles não podem fugir ao debate intelectual dos temas brasileiros. Eles não podem, de novo, ficar apenas com discursos comoventes e trazendo lágrimas aos olhos das pessoas e não trazendo para a mesa propostas objetivas, concretas e, principalmente, não aceitando não ser protagonista. Isso eu acho imperdoável. A pessoa tem que saber que, em alguns momentos, você não é o protagonista. Você é oposição, ou você tem 2 ministérios, você faz a composição, tem 2 ministérios no governo que não é o teu, e por aí vai. Por que o PT é a única esperança do Brasil? Falo de novo, repito, uma pessoa que votou no PT. Olha, eu em 89 já era prefeito de Fortaleza quando o Lula era uma promessa interessante, mas exótica. E eu já o ajudei nessa data, 89. De lá para cá a mesma coisa. Com essa humildade, mas também com autoridade moral, ajudei como pude em todas as ocasiões. Mas neste momento, eu acho que nessa conversa nossa aqui, eu não vou levar isso para nenhum limite que não esteja na altura do privilégio que você está me dando, da qualidade da nossa conversa. Mas esse apelo ao debate, o militante médio do PT tem que exigir da sua cúpula, dos seus líderes. Por quê? Porque se o Brasil não aprofundar a consciência dos seus problemas de forma popular, se nós não, ainda com todas as dificuldades de linguagem, mas se nós não mostrarmos para o povo o tamanho do buraco em que o Brasil está afundado, é certo o fracasso e a tragédia final para o Brasil, uma eleição despolitizada de seja quem for. Esse é o meu maior temor. Tenha certeza disso, por isso que você está fazendo o apelo correto. Claro, tem a candidatura, mas vai ser uma candidatura
sem discutir nada. Entendeu? Não, apelando a uma memória mítica, mentirosa, Não, de um tempo idílico que nunca houve. Não, e lamentamos melhorou, mas imensamente a prisão do Lula. eu fiquei mas contra na data, lutei contra. choramos acredito, uma e tal. injustiça, É isso. uma coisa horrorosa. Ok. Mas eleger o Lula porque ele foi preso não é uma razão que se sustenta. Há que haver uma conversa objetiva Veja, sobre o o Brasil. Getúlio Vargas passou por isso. Havia um queremismo, o Getúlio volta. E o Getúlio levou-se ao extremo tal da condição política que ele, por mérito, levou que ele só arrestou do suicídio. Não podemos mais passar isso. O que pode mitigar isso? São coisas importantes que você disse e que eu estou tentando que as pessoas ouçam. Desculpa, eu quero conversar com você, quero ouvi-lo. O Brasil está prestando atenção por você. Mas assim, Não, duas pelo amor de coisas. Deus. Não podemos transformar o debate brasileiro numa disputa de personalidades. Chico, Manel contra Maria. Até porque de boa fé, qualquer um merece respeito por esta ou por aquela razão, etc, etc. Embora no Brasil bandidos se apresentam. Mas vamos lá, vamos aceitar para argumentar. Mas fundamentalmente a gente precisa esclarecer, Pedro, que o que está acontecendo no Brasil é uma crise fundadora, estrutural, massiva, mortal para as nossas pretensões. Se a gente não iluminar essa discussão, não apropriá-la na cabeça do nosso povo, qualquer um que se eleger sem fazer isso, vai afundar o Brasil numa crise mortal. Isso é que eu acho, quer dizer, primeiro a ilusão de que é o presidente da República que é a solução. Não é. Não é É um mesmo. movimento político amplo, né? Que inclui, inclusive, uma imensa renovação do Congresso Nacional. Porque botar lá o Lula ou você... Não, você sabe ou quem já está acertado para ser o próximo presidente da Câmara? O Lira. Isso é uma tragédia. Porque a ferramentaria em vigor, que é o que eu quero não que seja discutida, já está produzindo isso. Porque é de tal a eleição ano que vem. Eles estão manipulando orçamento secreto, que a imprensa tem essas venialidades. Claro, ninguém vai esperar que a imprensa faça tratado de ciência política e invistam os nomes. Mas, porra, o Brasil tem 30 bilhões, é o que sobra para investir para tudo que o nosso povo precisa. Essa gente está com 20 bilhões dos 30, passando cheque para fazer uma desbragada roubalheira. Essa porcaria, quem é que elege uma pessoa como Lira, entendeu? Sem aqui ofender, eu posso ter também votado numa pessoa errada, todo mundo pode cometer esse erro, mas como é que o Brasil insiste? Como é que resolve isso? Isso eu não sei resolver. A honestidade é um princípio anterior a qualquer discussão. Nós estamos aqui conversando porque somos duas pessoas mas honestas. Porque lá embaixo, em Alagoas, onde o Lira é eleito, o povo de Alagoas pede uma escola, pede um posto de saúde, pede uma coisa, e o Lira vai para lá e leva isso com uma grana que os seus adversários não têm e produz então essa relativização onde o PT produz um mal extremo, de novo, que é a relativização da decência. Não existe. Não, mas porque a decência, o pudor republicano, não estou falando de moralismo, tenho horror a discurso moralista, não. Estou falando da decência, de cultivar a autoridade moral. Por que não? Mas, o Lula foi muito bom, tá? Aí teve uma roubalheirazinha, mas assim, todo mundo rouba e tal. Pronto, por que não o Lira? Percebe? Só que o Lira agora vai para a presidência da Câmara e dá as cartas de 2/3 da Câmara. E aí ele trava qualquer mudança do país, e não é porque ele considera que as instituições em vigor são boas. Ele não faz esse juízo de valor, ele apenas atende ao dono da caneta que dá ele a grana para ele botar uma partezinha pequena no pedido do povo que está abandonado, e o desespero da nossa gente, que não vê na política em abstrato nada, a não ser roubalheira, privilégio, mentira, etc. E se a gente continuar votando assim, é isso que dá a gente no mesmo vai resultado. Vendo. Então a gente tem que parar de pensar também obsessivamente no presidente da República e pensar na conjuntura mais complexa da Câmara, do parlamento. Nós temos que escolher, eu não sei qual é a renovação que vai ter agora, mas acho que é 2/3, né, do parlamento. O Senado vai renovar 1/3 e a Câmara toda. Toda? Pode, nós podemos mudar, quem está lá não votar, se o povo quiser. Essa é a tarefa. Agora, isso é uma tarefa intelectual, no sentido de que isso é uma tarefa de critério. Isso. Né? É preciso conversar. Isso. Eu não me interessei pela sua pessoa por simpatia. Eu me interessei pela sua pessoa, quando eu me interessei lá atrás, pelo valor do argumento. Puta, tem um cara aí que está falando uma opção de coisa. Conhecia você como um político famoso que você era. Né? Mas aí quando começou... Aí eu comecei a falar, olha, o Ciro está falando umas coisas objetivas, que é o que eu estava querendo ouvir. Não quero mais ouvir o prato de comida, isso tudo tem que ter. Mas não é assim, isso é uma coisa real. Como é que põe o prato de comida?
que todos queremos que esteja. Ah, educação. Qual educação? Qual escola? É a mesma escola no Brasil inteiro? Quer dizer, lá no Rio Grande do Sul, no interior da Amazônia, é a mesma escola para todo mundo? Não. Então tem uma questão pedagógica. Tudo está por ser perguntado. Nós temos agora os jovens atribulados com a chegada da maturidade, tudo isso. Aí é importante mesmo a liderança. O Fernando Henrique